Que o Senhor cresça nesta manhã e que a Tua palavra floresça nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, Samuel é, na verdade, tido, né, pela igreja e pelos judeus como um livro só. Apesar de eles estarem divididos em 1 Samuel e 2 Samuel, eram um livro só. É interessante que muitos autores discutem a autoria desse livro. Muitas pessoas acham que foi Samuel, o profeta Samuel, que escreveu, mas não é provável que não seja. Por quê? Em primeiro livro de Samuel 25, narra a morte de Samuel. E tem ainda o segundo livro. Então, como que Samuel poderia escrever esse livro se ele morreu e faz parte da história? Então, alguém compilou isso. É um período muito grande. É interessante, alguns teólogos muito conhecidos, o J. Wenham e também o próprio John MacArthur, que é uma pessoa muito conhecida, ele fala assim, o nome de Samuel que aparece no título refere-se à primeira personagem importante que aparece nos livros, mas não foi o autor. Sua morte é registrada relativamente cedo na história, em 1 Samuel 25. Olha que interessante, ele fala, como Samuel aparece primeiro no livro e a história dele, esse nome do livro foi dado como Samuel. Existem dúvidas, né? Apesar que não tem como não ter dúvida, porque ele deve ter sido escrito entre 933 e 722 a.C., ou seja, quase 1000 anos antes de Cristo. Então é uma história muito antiga, 3.000 anos atrás. De qualquer forma, essa história é muito conhecida, a história de Samuel. Para você entender o contexto de hoje, é interessante você lembrar, eu queria que você entrasse comigo nessa história, e que você imaginasse a situação de Israel. Israel tinha sido... na verdade, uma nação cujo Deus era o Senhor. Ele tinha um regime de governo teocrático. O que é nós somos democracia, né? Eles eram teocráticos, ou seja, Deus que governava o seu povo. E a determinado momento, depois, na verdade, de praticamente 400 anos dos juízes, o povo pede para si um Deus. Eles queriam a monarquia. Então, esse é o momento em que Samuel entra na história e ele unge Saul, rei, e o povo está passando da teocracia para a monarquia. Esse é o momento ali da história de Davi, de Saul. Esse é o momento. Por que aconteceu isso? Primeiro, porque o povo queria ter um rei, porque as nações vizinhas tinham reis. Então o povo queria ter um rei também, porque os reis faziam alianças, protegiam, guerreavam. E eles não conseguiam ver isso em Deus, apesar de toda a proteção de Deus. Eles queriam uma pessoa física, um rei, um governante. Samuel fica preocupado e fala, Deus, eles não querem o seu governo. Eu não sei o que eu faço. Daí Deus fala, Samuel, fique tranquilo, eles não estão rejeitando você, o povo está me rejeitando. Isso é fruto de 400 anos dos juízes. Se você ler um pouquinho antes, tem o juiz. Por quê? Moisés preparou Josué, e Josué não fez o dever de casa e não preparou o seu sucessor. Consequentemente, o povo ficou sem líder e Deus mandava os juízes. Isso demorou 4 séculos, muito tempo sem líder, concorda? 4 séculos sem um líder. Nós vamos no Brasil, 4 anos sem um presidente, cada um, né, e Deus ia colocando esses juízes. Esse momento do texto que nós lemos hoje, Saul já era rei, e Davi, na verdade, já estava fazendo parte da corte. Davi era um filho de Jessé, um pastor de ovelhas, que foi ungido rei, porque Saul não obedeceu a Deus. O primeiro rei escolhido por Israel começou a desobedecer a Deus. Vocês estão comigo nessa história? Porque a gente entrou aqui quando, né, Davi já estava na corte de Saul. Então olha só, o capítulo 16, se você ler, você vê Davi sendo ungido rei por Samuel. Mas só que Saul era vivo e ele tinha herdeiros. Não esquece disso, amém, gente? Davi foi ungido rei, só que Saul ainda reinava e ele tinha herdeiros. Isso já começou a dar um problema. No capítulo 17, Davi, um adolescente, se levanta e derrota Golias. Quem lembra dessa história? Com a funda, derruba o gigante. Todo mundo, né, fala, como esse garoto conseguiu fazer isso? Quando Saul viu isso, ele levou Davi para a sua corte. Esse é o capítulo 17. E o capítulo 18, que nós lemos hoje, conta a história de Saul junto com Davi, na presença de Jonatas, o príncipe, o filho de Saul. Jonatas era o herdeiro de Saul, o herdeiro legítimo do trono. E é interessante o que acontece nesse dia, porque olha só o que acontece, né, no versículo 2. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu mais que voltasse para a casa do seu pai. Naquele dia foi o dia que Saul falou, olha, Davi, agora você vai morar no palácio. Então Davi estava ali com Jonatas, príncipe, mas ele era um garoto simples. Davi era um pastor de ovelhas. Ele era filho de um rapaz lá de Judá, que era Jessé.
E sabia que às vezes a gente coloca a tática da guerra, às vezes diz, os seus amigos você pode até deixar longe, mas é bom que seus inimigos estejam perto de você. Você já ouviu falar isso? Essa é uma tática interessante. Saul, na verdade, estava preocupado com Davi. Ele deixou, ó, fica perto de mim, eu preciso ficar de olho nesse rapaz, porque ele vai me dar dor de cabeça. E realmente Davi faz isso. E a gente sabe que Jesus fez muita coisa. Davi fez muita coisa. Muitas coisas Davi realizou. E Davi ficou famoso de tantas conquistas. Só que a fama é como um remédio, tem uma bula. Sabe aquelas letras pequenininhas? Quando o cara fica famoso, começa a ter problema. Está escrito assim, ó, cuidado, efeito colateral da fama. Na maioria dos casos causa inveja. Você sabia disso? Você fica muito poderoso, vai crescendo, as pessoas começam a olhar para você. E daí Saul começa a olhar para Davi e começa a falar, as pessoas amam mais Davi do que a mim. E daí nasce um desejo em Saul, e o Espírito Santo já não estava mais com ele. Saul começa a deixar o inimigo, ele se deixa endemoniar pela presença do inimigo. E Davi, ele estava lá no meio dessa situação. Davi tocava harpa. Pensa a situação, você tocando teclado aqui, meu irmão. Como é que é o seu nome? Rafael. E o rei ali bravo, e está com uma lança, e você continua, não para de tocar. E você continua tocando a harpa, e vinha uma lança, porque Saul mostrava na cara que ele tinha uma coisa contra Davi. Agora o mais incoerente, porque Deus, ele é mestre nas incoerências. Sabe o que acontece nesse texto? Nós vimos Jonatas, o príncipe, filho de Saul, olha para Davi e cai nas graças de Davi e fala, olha, esse cara vai ser um grande amigo meu. Que maravilha, como é interessante. O tema de hoje é, amizade tem preço. Amizade tem preço. E eu estou falando isso na verdade porque eu tenho sido impactado aqui em Campo Grande com os meus amigos, né? Gente, como eu estou sendo paparicado demais aqui. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Eu preciso até fazer um regime. Gente, as pessoas me levam para cada lugar. Ontem mesmo eu estava com 2 amigos aqui, e depois na casa. Gente, olha, eu conheci lugares aqui que eu acho que talvez muitos aqui não conheceram, porque eu até postei, né? A amizade é a nossa riqueza. E às vezes a pessoa pensa, nossa, que pastor folgado, né? Mas não é isso, não. Quando eu falo isso é porque realmente Deus traz pessoas para perto de você, para te abençoar. E dizem que a gente pode contar na palma da nossa mão os nossos verdadeiros amigos. Não é verdade isso que dizem hoje em dia? Assim, as amizades não são muito fáceis de você achar, não. Aliás, todas as nossas relações, elas são muito provadas quando a gente passa por dificuldade. Nós estamos vivendo um tempo assim, de que as amizades, as verdadeiras amizades, estão sendo provadas. Você concorda comigo? Que as verdadeiras amizades hoje em dia, com essa pandemia, estão sendo provadas. Deus é um Deus relacional, meu irmão e minha irmã. Deus, ele se relaciona com a Trindade, com o Espírito Santo, ele é harmonioso. Deus é tão maravilhoso que ele é relacional. E quando ele nos criou para nos relacionarmos com ele. Amém, gente? Só que a gente se separou de Deus, mas a gente continua sendo relacional. A gente não consegue ficar sozinho. Por isso que a gente se organiza em cidades, a gente se organiza em grupos, comunidades, porque o próprio Deus fala, não é bom que o homem fique só. Não é bom você ficar sozinho. Isso é uma verdade. Tudo em nós traz essa vontade de termos pessoas. O problema é que o pecado também trouxe um problema muito sério, que é a inveja, que é a cobiça, que é o domínio, entendeu? E isso começou a prejudicar. E pessoas se fazem seus amigos para conseguir coisas de vocês. Esse é o grande problema, e as pessoas julgam. Algumas realmente agem errado. Muitas pessoas usam seus relacionamentos como escada, sabe? Usam uma pessoa para subir em cima de você. Você é a escada. Quando ele sobe primeiro na sua canela, depois sobe no seu joelho, sobe de repente no seu estômago, sobe no seu peito, na sua cabeça. E quando alcança o que ele quer, guarda você como uma escada debaixo ali da outra escada da sua casa, aquele sótão. Infelizmente isso acontece. E realmente a inveja, ela realmente incomoda, e às vezes até o seu próprio amigo tem inveja de você porque você está prosperando. É muito difícil, é uma tragédia. E essa tragédia de Davi e Saul que aconteceu, na verdade, ela também, por que eu estou falando nisso hoje? Pastor, está falando de uma tribo, né? Lá em Israel, eles eram o povo de Deus, e nós somos a igreja de Jesus. Amém, gente? Nós somos o povo de Deus, quer dizer que a inveja também está no nosso meio. Isso quer dizer que nós também estamos usando a igreja da mesma forma. Ou você acha que a igreja não virou um reinado para muitas pessoas? Ou você acha que não se fala hoje de herdeiros da igreja? Eu vou dizer, nós somos herdeiros de Deus, a igreja de Jesus. Mas o que está acontecendo? A igreja também tem que ser que nem um reinado hoje, parece que ela é vitalícia, hereditária, né? O meu pai é o pastor, meu filho, meu neto. E a gente vai fazendo assim. Nós estamos também agindo como Saul, com medo de perder o seu reinado, com medo de perder a vidinha de Jonatas, olhando para Davi como um concorrente.
Só que Davi era ungido de Deus. Quando a gente está no meio, né, dessa situação, a gente vê que realmente a cobiça e a inveja está enraizada em nós, na nossa vida. Por isso, quando convivemos, também agimos assim. Mas eu não quero falar sobre isso hoje, eu quero falar sobre a amizade. A amizade tem preço, mas é uma coisa boa. Eu quero falar sobre isso mesmo, e eu quero trazer uma história interessante, é o cavalo e o asno. Sempre quando eu conto história, eu lembro do seu Maurício. Estou aprendendo a ser um contador de história aqui em Campo Grande, né? Mas espero que essa história eu não cometa erros, porque às vezes eu cometo. Mas olha só, a história do cavalo e do asno. Presta atenção, Felipe, essa é boa. Olha só, é o seguinte, ó. Imagina um fazendeiro que sai para viajar com os seus colaboradores. Que nem o que nós chamamos aqui, né? Eu já estou falando nós, porque eu fui lá no Inhacolândia e eu vi uma comitiva. Então eu estou falando, ó, como nós temos aqui a comitiva pantaneira. Estou falando certo, gente? Sabe? E daí tinha lá o cavalo e a mula. E a mula, né, o asno, ele estava carregado de coisas que eram os suprimentos da viagem. E ela estava até o teto de carregamento. Olha só essa história, presta atenção. E ela chega do lado do cavalo, é só uma história, tá, gente? Apesar que a mula de Balaão na Bíblia falou. Mas olha só o que aconteceu. O asno chegou do lado do cavalo e falou assim: ô, meu amigo, será que não dá para a gente dividir essa carga? Eu vou morrer, eu já estou quase morrendo. O asno disse. O cavalo olhou para ele, como todo cavalo sabe dar um bom coice. Na verdade, todo cavalo é assim. Não tem nada a ver com isso, você morrer. Você é o asno da história, que é você, sou eu. E sabe o que aconteceu? Um dia depois, sabe o que aconteceu? O asno morreu. E para surpresa do cavalo, o fazendeiro pede para os seus colaboradores: pega toda a carga que estava no asno e põe aonde? Em cima do cavalo. Gente, nós precisamos aprender a compartilhar a carga uns dos outros. Nós precisamos aprender a conviver. Essa é a questão, a amizade é a convivência. Nós precisamos entender que nós precisamos dividir as cargas dos nossos irmãos. Afinal, a amizade tem preço, não é de graça. Na última sexta-feira, dia 28, lá em Washington, houve um evento, né, ali onde foi feito há 57 anos atrás o evento com Martin Luther King, que é um pastor abençoado. Fez aquele discurso há 57 anos: I have a dream, ou seja, eu tenho um sonho. Ele falou isso lá, né, e as pessoas foram relembrar isso. Sabe quem foi lá? Os parentes do Floyd, daquelas situações que estavam acontecendo. Muita gente foi ali, né, no monumento de Washington, eles estavam ali. E relembrando que, na verdade, as coisas passam, mas, né, o tempo passa, mas a poupança Bamerindos continua numa boa. Você lembra disso? Quem é mais velho lembra disso. O tempo passa, o tempo voa, mas nós continuamos na mesma coisa. Mas sabe o que o pastor Martin Luther King diz? Dentre muitas coisas, ele era um pastor muito abençoado. Ele falou assim: olha, nós aprendemos a voar como pássaros, aprendemos a nadar como peixes, mas não aprendemos a conviver com os nossos irmãos. Nós descobrimos aí como se faz grandes coisas, mas nós não conseguimos o básico. A gente não consegue conviver. E olha o que Eclesiastes fala para a gente, 4:9. Olha o que ele fala para a gente: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Porque se um cair, um amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem com quem ajuda a levantar-se. Ai, se o cavalo soubesse desse versículo de Eclesiastes. Ele estava, os dois vivos e cada um levando metade da carga. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Mas Davi, naquela história que nós contamos, ele achou graça perante as pessoas. Jonatas se apaixonou. Olha o versículo 1: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. Olha que maravilha isso. Ele falou assim: esse cara vai ser meu amigão, parça. Sabe? Jonatas olha para Davi e fala: ele vai ser meu amigo. E ele o amou como a sua própria alma. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, no versículo 3, porque Jonas o amava como a sua própria alma. Que maravilha, que amizade que nasceu ali. No original desse texto, gente, de Davi ali, de Samuel que nós lemos, a palavra hebraica é Behavatal, que é, na verdade, que expressa um amor de irmão, mas de amor mesmo, sabe, de amor íntimo, muito amigo mesmo. Amar, muitos de nós precisa realmente, às vezes, provar o amor, né? As mulheres não são assim, quando, olha, tem que ter uma prova de amor aqui, um buquê, um bombom. Parece que nós ocidentais vemos o amor quando alguém prova e a gente recebe alguma coisa. Mas o judeu, essa palavra, amar, não significa isso para eles. Amar para o judeu é diferente. Primeiro, essa palavra tem a ação de decidir, ou seja, é uma escolha. Você escolhe quem você ama e você começa a se dedicar a essa pessoa. Segundo, né, você se despoja das suas coisas.
Ou seja, você acaba entregando o que você tem. Esse é o amor, não é de quem recebe, é de quem dá. Vocês estão me entendendo? Isso que é a palavra. Jonas falou assim: eu quero fazer algo por Davi, eu quero, não sei porquê, mas eu quero abençoar Davi. E também envolve em salvar, em sacrifício. Esse é um amor sacrificial. Entendeu o que está dizendo aqui no original? Olha o versículo 4: despojou-se Jonatas da capa que vestia, deu a Davi como também a armadura, a espada, o arco e o cinto. Jonatas não só fez isso, mas ele deu o que ele tinha de mais valioso. E ali ele faz de Davi um príncipe do Senhor. Amém, gente? Davi estava ali com uma roupa, com uma funda, estilingue, e sai dali com a armadura, com uma espada, com um arco e flecha, sai dali com uma capa. Jonas fala assim: agora você é um irmão, você é igual a mim. Eu não vejo você de forma diferente. Como nós estamos vendo os nossos irmãos nesse dia, nesses tempos? Nós precisamos olhar para as pessoas e querer que elas estejam onde nós estamos. Amém, gente? Fique alegre quando alguém prospera, porque quando o seu amigo prospera, você prospera também. A gente precisa pensar nisso. Jonatas decide amar Davi, eles fazem uma aliança fraternal e consequentemente ele entrega essas coisas. Tem um ditado antigo que fala assim: a amizade é uma mesmice completa, uma alma gêmea. Um amigo íntimo é um outro eu. Amizade é tudo junto e misturado. É assim que você entende a amizade. É como se fosse você mesmo. E quando você dá algo para alguém, você está fazendo como se você estivesse recebendo. Que maravilha. Por isso Jesus fala: ame o próximo como a ti mesmo. Ou seja, faça isso com as pessoas como você se ama. E como nós avançaríamos? De alguma forma Jonas sabia que Davi era alguém especial. Afinal Davi tinha sido ungido por Deus. A graça de Deus estava sobre Davi. E Jonatas fala: eu preciso, não sei porquê, mas eu preciso ajudar esse cara. Jonatas não consegue. Olha que não foi só Jonas fez isso, mas Davi não. O pai dele não, Saul não fez isso. Sabe quantos anos Saul perseguiu Davi? 22 anos. Saul queria matar Davi, porque Davi era um risco para o reino pessoal de Salomão. Mas o reino não é de Salomão, o reino é de Deus. Amém, gente? Assim como nós não somos de Deus. 22 anos Davi foi perseguido, mas 22 anos Jonas amou Davi, protegeu Davi, guardou. Ele fez isso. Olha o que Jonas faz, essa atitude maravilhosa. Jonas sempre viu isso em Davi. Ele escolheu amar, escolheu entregar e realmente sacrificou o seu reinado. Jonatas sabia que ele não reinaria sendo filho de Saul, porque Deus passou isso para Davi. Que coisa maravilhosa. Eu estou indo para o final. Meus irmãos, a atitude de Jonas aqui nesse texto aponta, na minha opinião, eu sempre procuro isso no texto, na minha opinião, o maior exemplo de amor aqui que Jonatas e Davi apontam é só para uma pessoa, não é para eles mesmos, mas para Jesus. Eu creio nisso porque eu acho que Jesus, ele é realmente algo, é uma amizade extremamente perfeita que nós temos com Deus. Você está me entendendo, gente? Que Jesus, ele fez o que Jonatas fez para Davi, mas Jonas morreu. Agora Jesus não ressuscitou, ele é teu amigo eternamente. Amém, gente? Jesus, ele é essa pessoa. Ele, sabe, a descendência era de Davi, que era Jesus. A gente contou aqui no início uma música: ele é o leão da tribo de Judá. De Davi saiu Jesus. Tanto que Deus amou essa pessoa, entendeu? Jesus é da raiz de Davi, mas Jesus também foi Jonatas. Entendeu? Jesus também se deu. Isso é maravilhoso. Jesus de uma maneira total e perfeita. Sabe, ele escolheu tomar um de nós. Ele decidiu tomar o nosso lugar. A decisão. Jesus decidiu te amar. Olha que maravilha isso. Jesus abriu mão da sua glória, não de um reino terreno. Jesus, ele era o príncipe do reino de Deus. Sabe o que ele fez? Ele abriu mão da sua glória, se tornou homem para nos salvar. Gente, que maravilha. Sabe o que significa? Significa que Jesus, ele tomou o nosso lugar, ele se sacrificou. Ele é nosso amigo maravilhoso. Jesus é o Jonatas perfeito de Deus. Vocês estão comigo nessa manhã? Vocês entendem que Jonatas existe na palavra só para dizer que um dia o nosso verdadeiro amigo viria e ele resolveria todos os nossos problemas e ele nos faria príncipes e princesas do reino de Deus. Você é uma princesa, você é um príncipe de Deus. Se você entender isso, que Jesus faz isso. Olha o que Jesus disse em João 15, 12 e 13. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha o que ele diz aqui, ó: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém tem maior amor que Jesus. Jesus é o nosso amigo perfeito.
Ele está aqui para o que der e vier. A melhor palavra do grego, que o Novo Testamento é em grego, e Jesus fala aqui, é o HP. É o amor sacrificial, que é o mesmo amor de Jonatas, mas é um amor que vai até o fim. Só Deus pode amar a gente com esse amor sacrificial. Amém, gente? Olha que bênção. Sabe quando Pedro chega diante de Jesus, depois de ter negado a ele, ele ressuscitou, e Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Você lembra dessa história? Pedro é amigo de Jesus. Jesus chegou para Pedro e falou assim: Pedro, você me agapá? Você me agapau? Você me ama de forma sacrificial? Sabe o que Pedro responde? Se você ler lá, ele fala assim: olha, Jesus, o senhor sabe que eu sou amigão seu. É filéu que ele responde. Ele não responde ágape, porque ele traiu Jesus há uns dias atrás, 3 vezes. E Jesus pega e pergunta a segunda vez: Pedro, você me ama com o amor que eu tive por você, sacrificial? Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, você sabe que eu te amo como um amigão, filéu. Ele não teve coragem de responder. Na terceira vez Jesus falou: Pedro, você me ágape, você me ama? Pedro olha para ele olha para Jesus e responde assim: Jesus, eu te agapei, eu te amo e eu vou morrer por você. Porque Pedro entendeu diante de quem ele estava, de um amigo que morreu por ele. E Pedro foi crucificado. Pedro não negou Jesus, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Sabe por quê? Porque ele entendeu o que é ter um amor sacrificial. E Jesus falou para ele: eu não quero prova de amor de você, Pedro. Sabe o que ele falou? Cuida das minhas ovelhas. É isso que Deus quer que a gente faça. Ele já fez tudo. Que maravilha, que maravilha. Eu queria concluir, sabe, essa manhã dizendo para você os benefícios da convivência com Jesus. Porque a amizade de Jesus teve preço. Vocês concordam comigo? Ele pagou um preço. Porque alguém fala: a verdadeira amizade não tem. Não, a amizade tem preço, sim. Custa alguma coisa. Primeira coisa que é verdade, que essa convivência com Jesus, né, nos traz como essa amizade perfeita. Primeiro, Ele nos escolheu, e com isso nós fomos adotados na família de Deus. Olha que benefício. Você é filho e filha de Deus porque Jesus morreu por você, e você agora tem um pai no céu. Que benefício é esse? Nunca Ele vai deixar de cuidar de você. Nós temos o Pai Celeste. Você nunca mais estará sozinho. Não é um grande benefício? Não é um grande benefício isso? O espírito da orfandade que está assolando todo mundo nessa nação aí, no mundo, sozinho, pessoas sozinhas em casa. Mas se você sabe, Jesus me escolheu, pensa nisso. Agora Deus é o seu Pai. Ele vai trazer refrigério à sua alma. Sabe o que Deus quer fazer nessa manhã? Quer consolar a sua alma. Dizer assim: olha, eu sou seu amigo. Ele se despojou. Olha outro benefício: Jesus nos instrumentaliza. Ele faz de nós príncipes e princesas. E como Jonatas deu a capa, Jesus te deu o Espírito Santo. Ele te capacita com ferramentas. Você pode vencer. A armadura é de Deus. É a capacete da salvação, é a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da pregação da paz, a espada do Espírito, o escudo da fé. Essa é a armadura. Jonas deu uma armadura de lata. Jesus te dá a armadura do Espírito Santo, a armadura de Deus. Meu, que maravilha! Olha só, Cristo te dá toda a condição de ser luz. Mesmo no meio dessa escuridão que nós estamos vivendo, você pode ser luz por causa do Espírito Santo de Deus. Você pode ser bênção na vida das pessoas. Ele distribui os dons gratuitamente para você servir. Que bênção! Seja bênção no meio dessa pandemia. Leve a luz para onde tem trevas. Que maravilha! E o benefício maior de todos é que Ele nos ama tanto que Ele nos salvou. Mas não é necessário você fazer nada. É a graça de Cristo que está por nós. Ninguém pode comprar. É de graça, quem pagou foi Jesus. Você não precisa fazer mais nada. A gente só faz porque Ele fez primeiro, amém, gente? Não é maravilhoso isso? A gente só faz, a gente é movido porque Jesus fez primeiro. Esse é o nosso amigo, esse é o nosso Jesus. Queria que você ficasse de pé no seu lugar, na presença desse amigo que ninguém fez o que Ele fez. Ninguém deu a sua vida pelo seu amigo como Jesus fez, ninguém. Feche seus olhos, comece a agradecer pelo Jonatas perfeito de Deus. Que obra maravilhosa. Senhor, muito obrigado, Jesus. Eu estou cheio de alegria, Pai, cheio de amigos, porque os amigos são a nossa alegria mesmo. Mas nessa manhã eu estou feliz, Pai, porque eu sei que o Senhor é o nosso maior amigo. Eu sei que o Senhor não falha. O Senhor não tem as falhas que eu tenho. O Senhor está sempre presente. O Senhor se alegra quando eu cresço. O Senhor me dá a mão quando eu caio. O Senhor é um amigo perfeito. O Senhor não me abandona.
tantas pessoas nos deixam, mas o Senhor está sempre comigo. Obrigado, Deus. Seja assim com cada um nesta manhã. Que ninguém aqui, Senhor Deus, ninguém saia daqui sozinho. Porque Jesus nos chama para uma caminhada a dois, um trecho a ser andado com Ele. Muito obrigado, Deus, pela sua companhia. Que o Senhor nos prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Muito obrigado, Jesus. Esse amor de Deus o Pai que eu quero declarar sobre a vida de cada irmão e cada irmã aqui. Essa graça de Jesus que é apaixonante, que está sobre nós, que é para com Deus e para com as pessoas. Queremos ser cada vez mais apaixonantes. É a graça de Cristo esteja sobre você, meu irmão e minha irmã, nessa manhã. E que o Espírito Santo, as consolações estejam sendo derramadas sobre a sua vida, as consolações do Espírito Santo. Nesse momento tão difícil, de tanta tristeza, tanto medo, que o amigo Paracleto que anda conosco esteja do seu lado, nesta semana e para todo sempre. Eu declaro essas bênçãos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus te abençoe, um bom domingo, que você possa também ser muito abençoado. Amém? Dá um sorriso aí para a pessoa do seu lado. Deus abençoe vocês, viu, gente? Deus abençoe.